do pau-brasil ao brasileiro. Neste capítulo, eu vou compreender a origem do nome Brasil e da palavra brasileiro, analisar o processo de exploração do território brasileiro e dos povos nativos, descobrir quem foram os jesuítas e os bandeirantes. Aí, nós temos Mapa de Lopo Homem 2. Observe a imagem e faça o que se pede. Descreva o que está representado na pintura. O que vocês estão vendo aí nessa pintura? Este trabalho artístico foi inspirado em um mapa de um cartógrafo português que viveu no século XVI. Qual é o nome desse cartógrafo e do mapa? Nós vemos aqui, nessa lateralzinha, o nome do mapa, Mapa de Lopo Homem 2, e o cartógrafo foi, no caso, uma mulher, né? Adriana Varejão. Na sua opinião, qual foi a intenção do artista ao criar uma obra com base em um mapa feito no século XVI? Você já ouviu falar da artista plástica Adriana Varejão, entre outras mulheres que se dedicam à arte? Bem, a gente já ouviu falar em Tarsila do Amaral, né, que é grande referência feminina para questões de arte, né, obras de arte. Vamos para a próxima página. Deixa eu aumentar aqui um bocadinho. Ok. A árvore que deu nome a um país. Vamos ver o que nós temos aqui. Plantas. Conheça algumas plantas que ajudaram o Brasil a fazer história. Descobrimento 1500. As plantas apareceram no primeiro registro histórico das terras, então conhecidas como Ilha de Veracruz. A carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel em 1500. Aí aqui é um pedaço da carta. Nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos. Aqui está mostrando, mapa do Brasil no Atlas Miller de 1519. Pau-brasil, aqui o nome dele... A origem Brasil, árvore espinhenta de 8 a 12 metros de altura, produz flores amarelas e frutos tipo vagem. De crescimento moderado a lento, 2,5 metros em 2 anos. Usos econômicos, fabricação de corante, vermelho, na marcenaria e na fabricação de violinos, em perigo de extinção. Aí aqui vem falando mais sobre a cana-de-açúcar, né? O mate, café, a seringueira, que é tirada a borracha, né? Árvore laticente de 20 a 30 metros, uso econômico. O látex é usado para a produção de borracha. No final do século XIX, a indústria automobilística estava em plena expansão e a demanda pela borracha para a produção de pneus aumentou significativamente. O ciclo da borracha impulsionou a migração de nordestino e a urbanização do Amazonas e do Pará. E aqui nós temos outras. Seria interessante que vocês entrassem depois para poder ver sobre as plantas, né? A árvore que deu nome a um país. Você já se perguntou de onde vem o nome Brasil e a palavra brasileiro? Tanto o nome quanto a palavra estão relacionadas ao pau-brasil, árvore bastante explorada pelos portugueses depois de desembarcarem nas terras que hoje correspondem ao Brasil. Conforme vimos em capítulos anteriores, o pau-brasil era muito valorizado na Europa, por isso atraiu europeus ao litoral brasileiro, região que, segundo o Tratado de Tordesilhas, pertencia aos portugueses. A fim de evitar a exploração do território por outras nações, os portugueses decidiram iniciar o processo de colonização do Brasil em 1530 e organizaram um governo para administrá-lo. Bem, eu quero falar para vocês aqui sobre... Aqui, gente, vocês podem observar, aqui vem falando que o processo... Vamos dar uma grifadinha nisso aqui? A fim de evitar a exploração do território por outras nações,
Os portugueses decidiram iniciar o processo de colonização no Brasil em 1530 e organizaram um governo para administrá-lo. Isso aqui eu já conversei com vocês. Presta atenção, o Brasil foi descoberto, né, em 1500. Apenas em 1530 que eles começaram a colonização. Aí eu conversei com vocês aqui sobre as expedições, né, que tiveram expedição exploradora, expedição guarda-costa, colonizadora. O que acontece? Portugal ele não tinha contingente suficiente para proteger o nosso litoral de invasores. Então, o que aconteceu? Eles viram que seria melhor colonizar o Brasil, né, do que proteger. Eles não teriam gente suficiente para proteger. Então, daí, em 1530, eles começaram a colonização do Brasil. Na sua opinião, outros reinos que não Portugal ficaram satisfeitos com o Tratado de Tordesilhas? Com certeza não, né, gente? Porque Portugal fez um acordo que beneficiasse a ele. Então a gente vai botar assim, ó: holandeses, ingleses e franceses não concordavam com a divisão, vírgula, por isso o território foi alvo de constantes invasões. 2. Para falar em colonização, você lembra qual o significado de colônia para os romanos? Para os romanos, colônia significava espaço que se está ocupando, ou terra em que se pode trabalhar, ou ainda povo que se pode dominar. O mapa de Lopo Homem. Então aqui a gente tem o mapa, Atlas Náutico do Mundo, Terra Brasilis, de Lopo Homem, cartógrafo oficial do Reino de Portugal, feito entre 1515 e 1519. O mapa Terra Brasilis é considerado uma das primeiras representações cartográficas das terras brasileiras e revela o conhecimento dos portugueses sobre o território. Observe ao lado um detalhe do mapa. Detalhe do mapa, tá aqui. De acordo com o mapa, o litoral é representado de forma detalhada pelos europeus, mas o interior é retratado com elementos que, apesar de imaginários, fazem alusão à fauna, à flora e à população nativa do Brasil. Na sua opinião, a representação de um dragão revela que o interior do território era conhecido ou desconhecido pelos portugueses e por quê? A presença desse elemento revela que o interior do continente era desconhecido pelos portugueses, já que os dragões fazem parte da mitologia. Você já ouviu falar nas Amazonas? Vocês sabem quem eram as Amazonas? Eu não. Oi, Andriele? Eu não ouvi falar. Fala, Amazônia da Mulher Maravilha. Sim, as Amazonas, elas eram guerreiras mitológicas, tá? Guerreiras mitológicas. E a origem da palavra Amazônia. Amazônia significa ruído das águas, água que ressoa. Esse é o significado, tá? Então a gente vai colocar aqui ruído das águas, ponto e vírgula, água que ressoa. Isso a gente tem que botar entre aspas, tá? Que são os significados. Observe a população nativa representada no mapa de Lopo Homem e identifique onde ela está. No litoral brasileiro, adentrando para o interior, onde as árvores estavam espalhadas. B. O que ela está fazendo? Os indígenas derrubavam as árvores, cortavam os troncos em toras e carregavam até os navios. Em troca desse trabalho, recebiam objetos como tecidos, pentes, espelhos, facas e etc. Tá? Os portugueses chegavam com objetos que os índios nunca tinham visto e faziam troca pelo trabalho pesado. Né? Os índios, coitados, no início acharam que eles estavam recebendo grande coisa, depois perceberam que os portugueses estavam passando a perna neles, até porque índio não é burro.
Antes do nome Brasil, os indígenas chamavam as terras brasileiras de Pindorama, que significa terra das palmeiras. Quando Pedro Álvares Cabral e sua esquadra chegaram, batizaram de Ilha de Vera Cruz em homenagem aos elementos do cristianismo. Ao longo do século XVI, os nomes Brasil e Terra dos Papagaios começaram a ser utilizados para designar a América Portuguesa. Já brasileiro fazia referência aos comerciantes de pau-brasil e em seguida passou a designar os colonos nascidos no Brasil. Antes de ser um país, foi uma colônia portuguesa. Em 1549, o rei de Portugal, Dom João III, estabeleceu o início do sistema de governo geral na América Portuguesa. Vamos dar uma grifadinha nisso aqui que está por vir? O objetivo do governo geral era centralizar o controle da colônia. Com isso, determinou que o português Tomé de Souza desembarcasse na cidade de Salvador e fundasse a primeira capital do Brasil. Então, o objetivo do governo geral era centralizar o poder em um lugar só, tá? E não ficar espalhado. Com a expedição de Tomé de Souza, vieram funcionários para a administração da colônia e representantes da Igreja Católica, sacerdotes da Companhia de Jesus, conhecidos como jesuítas. No século XVI, o catolicismo era a religião oficial da coroa portuguesa, que era definida como um Estado confessional. Além de trazer a ideia de Estado como forma de organização de sociedade e do poder político para o Brasil, os portugueses trouxeram a religião católica. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é, depois de estudado o conceito de Estado, como você definiria? Então, eu peguei o dicionário aqui, com base no dicionário nós vamos montar a nossa resposta. Então, de acordo com o dicionário Mini Aurélio, em comemoração aos 100 anos, o conjunto dos poderes políticos de uma nação, governo, divisão territorial de certos países ou nação politicamente organizada. Existem outras definições, mas que não estão dentro da política, tá? Então, a gente fecha desta forma. Agora, aqui na quarta questão, tá assim, na sua opinião, o Brasil hoje é um Estado confessional ou um Estado laico? Tá? Aí eu vou explicar para vocês o que é uma coisa e o que é outra. Estado confessional é o nome dado ao Estado que adota uma determinada religião como oficial. Por exemplo, Portugal. A religião oficial no século XVI era o catolicismo. Então, ele era um Estado confessional. O que é um Estado laico? No caso, o Brasil é um Estado laico, porque não tem uma religião oficial. No Brasil não pode se dizer, o Brasil é oficialmente católico, o Brasil é oficialmente evangélico. Não, ele é um Estado laico. Ele abrange todas as religiões sem ter uma religião específica. Tá? Mas durante o Império, durante o Império, o Brasil era confessional. Por quê? Porque ele era colônia de Portugal. Então, Portugal sendo o catolicismo a religião oficial, o Brasil também era, mas hoje não, tá? Hoje nós somos um Estado laico. Então, nós vamos colocar aqui. Então, a gente vai colocar aqui, ó. O Brasil tem que ser Estado com letra maiúscula, tá? Estado laico, pois não tem uma religião oficial. Fechou aí? Então, aqui a gente encerra a nossa aula de hoje, o nosso livrinho. Beijo, até amanhã.